Muito bem, próxima questão é a questão do Mackenzie. Diz assim, a figura ilustra um reservatório contendo água. A 5 metros abaixo da superfície livre existe um pequeno orifício de área igual a 3 centímetros quadrados. Admitindo gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que a vazão instantânea através desse orifício é... Muito bem, por que ele pede vazão instantânea? Né? Porque quando, naquele exato momento, naquele exato instante, porque à medida que o líquido vai saindo, essa coluna de água ela vai diminuindo, né? A altura da coluna de água vai diminuindo, e assim diminui também a pressão que está sendo aplicada aqui ao longo do recipiente, diminuindo também a velocidade do fluido, consequentemente diminuindo a vazão. Então, ele quer instantânea, aquele exato momento, como se tivesse tirado uma foto. Então, vamos calcular a vazão. Ela pode ser dada em função do volume pelo tempo, mas também pode em função da área do orifício vezes a velocidade do fluido. Né? Então, eu tenho a área que ele me deu, que é 3 centímetros ao quadrado. Está em centímetro quadrado, não está no Sistema Internacional de Unidades. Convertendo, basta eu dividir por 10 a quarta, né? Ou multiplicar por 10 a menos 4. Para colocar em por metro quadrado, segundo a tabela que a gente tinha acabado de rever, né, que é a tabela de grandezas, beleza? Então, basta então saber qual que é a velocidade para encontrar a vazão. Quem é que me dá a velocidade de um fluido num furo, num orifício? É Torricelli, a equação de Torricelli. Então, substituindo os valores, nós temos 2 que multiplica 10, que é a gravidade, né? Vezes a altura que ele deu, que é 5 metros, já está aqui no Sistema Internacional. Então, a velocidade do fluido no orifício vai ser a raiz quadrada de 100, que é mais ou menos 10. Não faz sentido a gente colocar mais ou menos aqui, porque esse mais ou menos seria apenas para indicar o sentido da velocidade. Né? A gente está interessado apenas no módulo. Então, o módulo, a intensidade aqui da velocidade é de 10 metros por segundo. Substituindo, então, na nossa equação, nós temos aí 3 vezes 10 menos 4 vezes 10, ou melhor, 3 vezes 10 a terceira metros por segundo. Este exercício tinha as opções, né? E nas opções ele colocava litros por segundo. Então, nós temos que transformar aí novamente, né, do Sistema Internacional para o que ele colocou no enunciado da questão. E transformando de metro cúbico para litro, ou melhor dizer, metro cúbico para decímetro cúbico, já que um decímetro cúbico é 1 litro, então basta a gente multiplicar por 1000. Multiplicando por 1000, nós temos 3 litros por segundo. É só partir por abraço. Próxima questão. Próxima questão também é do Mackenzie. Diz assim, ó. Na tubulação horizontal indicada na figura, o líquido escoa com a vazão de 400 centímetros cúbicos por segundo e atinge a altura de meio metro no tubo vertical. A massa específica do líquido suposto ideal é de 1 grama por centímetro cúbico. Adotar a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e supor o escoamento permanente e irrotacional, ou seja, a densidade se mantém constante sempre, né? Um fluido perfeito. Bom, a pressão efetiva no ponto 1 em Newton por metro quadrado é... Como que a gente calcula a pressão? Ele quer saber a pressão aqui no ponto 1. Como que a gente faz o cálculo da pressão? A gente usa Bernoulli. E uma coisa que é interessante aqui é que o duto está na horizontal, não tem uma elevação esse duto. Ou seja, as alturas aqui são a mesma. E se eu estou fazendo a mesma coisa dos dois lados da equação, basta então eu cancelar. Beleza? Já que eu não tenho variação de altura, eu não tenho essa variação aqui na pressão devido a essa coluna formada pelo duto. Beleza? Eu fico apenas aqui com a análise das energias cinéticas e da pressão em cada um desses pontos. Então, a pressão em cada um desses pontos, a pressão hidrostática sobre eles e uma análise aí também da pressão cinética sobre eles. Beleza? Se eu quiser encontrar a pressão 1, a densidade ele já me deu, mas eu não encontro aqui a pressão em 2 e também não encontro as velocidades que ele tem, tanto em 1 quanto em 2. Ele me deu a vazão, né? A vazão e as áreas. Então, eu vou ter que determinar tanto a velocidade nesses dois pontos, quanto também a pressão. Para determinar a pressão, eu vou usar a lei de Stevin, né? Que é a pressão que esse duto aqui causa sobre o ponto número 2. Tá? Uma coisa interessante aqui que vale ressaltar é que ele desconsiderou a pressão atmosférica. Se esse duto, né, eu achei esse item um pouco mal formulado, ele deveria dizer isso para você. Deveria dizer que esse duto aqui, né, ele é muito fino e que para a gente poder considerar apenas a pressão hidrostática, a pressão do líquido sobre ele, né, desconsiderar a pressão atmosférica. Então, desconsiderando,
nós apenas calcularemos a pressão hidrostática, que é dada aí pela lei de Stevens, né, que é quase que uma análise também da energia potencial gravitacional dessa coluna aqui que está sobre esse ponto número 2. E, a fim de encontrar as velocidades, nós vamos usar a vazão, né, que ele forneceu aqui para a gente, e também as áreas. Então, para encontrar a velocidade é fácil, a gente fez isso no exercício anteriores. E só para fazer de um pouco diferente, eu vou usar a equação da continuidade para calcular a velocidade no ponto 2. Beleza? Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, calculando a lei de Stevens, né, a fim de determinar quem é o P2. Simbora. Está aqui a lei de Stevens, mais uma vez, repito, né, ele está desconsiderando a pressão atmosférica, não forneceu no enunciado para a gente, então apenas a pressão hidrostática, né, o duto ele é um duto muito fino. Então vamos lá, uma coisa que ele deu foi a nossa massa específica, que não está no Sistema Internacional de Unidades, e nós temos que adequar ao Sistema Internacional. Como fazendo isso? A gente tem que trazer para quilograma por metro cúbico. Então, 1 grama por centímetro cúbico, né, quando eu transformo grama para quilograma, basta eu dividir por 1000. E transformar de centímetro cúbico para metro cúbico, eu tenho que dividir por 10 a sexta. Né? Ou 10 a menos 6, melhor colocando aqui, né? Multiplicar por 10 a menos 6. Porque 1 centímetro cúbico são 10 a menos 6 metros cúbicos e 1 grama são 10 a menos 3 quilogramas. Então, conserva a base, né? Subtrai os expoentes, nós temos aí, já no Sistema Internacional de Unidades, 1 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. E aí eu posso substituir esse valor na lei de Stevens. Então está aqui a densidade 1 vezes 10 a terceira, a gravidade 10 e a altura, a diferença de altura é de 0,5 metros. Já está, né? Sistema Internacional, metros. Beleza, só multiplicar, nós temos 5 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Está aí a nossa pressão, perdão, não é quilograma por metro cúbico, essa unidade aqui está errada, tá bom? Isso aqui é da densidade, aqui seria Newton por metro quadrado, beleza? Pressão 2 Newton por metro quadrado. Bom, vamos lá agora encontrar as velocidades em 1 e a velocidade em 2, usando aí a forma da vazão. Então, para encontrar a velocidade, basta eu dividir a vazão pela área. Mais uma vez, a área não está no Sistema Internacional de Unidades, muito menos a vazão. Então, convertendo aí, nós temos que 1 centímetro cúbico, né, para metro cúbico, basta eu multiplicar por 10 a menos 6. O que eu tenho, então, minha vazão vai ser 4 vezes 10 a menos 4 metro cúbico por segundo. E centímetro quadrado, né, eu divido e multiplico por 100, sempre de 100 em 100. No caso aqui, centímetro quadrado para metro quadrado, 10 a menos 4, como a gente já viu nos exercícios anteriores. Já que eu mudei, né, a área 1, vou colocar a área 2 também. Vou fazer logo aqui, já adequou, todo mundo está no Sistema Internacional de Unidades. Agora é só substituir, né, pegar os valores aqui e substituir na equação a fim de achar a velocidade em 1. Então, nós temos 4 vezes 10 a menos 4 divididos por 2. 4 divididos por 2, a primeira velocidade é de 2 metros por segundo. Para fazer diferente, eu poderia fazer da mesma maneira para calcular a velocidade no ponto 2. Tá? Mas só para fazer diferente, eu vou usar a equação da continuidade e substituir os valores nela. Então, nós temos que a área é 2 vezes 10 a menos 4, a área em 1. A velocidade em 1 eu já tinha descoberto, né? 2 metros. A área 2, 1 vezes 10 ao quadrado, como a gente já tinha descoberto. E agora fica apenas para encontrar a velocidade em 2. Lembrando que eu estou multiplicando pela mesma coisa dos dois lados. Corta, corta. 2 vezes 2 dá 4. 4 metros por segundo seria a velocidade em 2. E aqui eu fico com uma curiosidade. Lembra que a gente fez o exercício? Acabamos de fazer um exercício, né? O exercício anterior, né? Sem ser esse o outro. Que ele falava que quando eu dividia a área pela metade, eu quadruplicava a velocidade. O que a gente nota aqui é que ela não está quadruplicando, e sim dobrando. O que eu posso concluir a respeito disso? Eu posso concluir que esse duto não é um duto circular. Ele não tem, a área da secção transversal dele não seria um círculo, né? Ele não seria um cilindro. Ele seria aí, a área da secção transversal seria um quadrado, um paralelepípedo. Por que eu posso concluir isso? Porque a velocidade ela não quadruplica, ela apenas dobra, né? E ela iria quadruplicar por conta lá da πr ao quadrado, né? Por conta do raio ser ao quadrado, aquele quadrado do raio. Por isso que ela quadruplicava. Como eu tenho aqui um duto em que ele não é cilíndrico, então ela apenas vai dobrar, né? Que seria, ou você poderia ir pela lógica, né?
pela própria equação da continuidade aqui, se eu estou dividindo a área pela metade, o que vai acontecer com a velocidade? Ela vai dobrar. Repare que é pela metade, ó, de 2 foi para 1. Então, né, se a primeira vale 2 metros por segundo, a segunda velocidade, a velocidade 1.2 valeria aí 4 metros por segundo, porque eu estou dobrando, beleza? Se eu divido a área pela metade, eu tenho que compensar multiplicando a velocidade por 2. Mole, mole, fácil, fácil, né? Bom, agora que eu já tenho todos os valores, eu posso finalmente substituir lá na equação de Bernoulli, que era o meu princípio, né? Achei as velocidades, achei a pressão e já coloquei aqui a densidade no Sistema Internacional de Unidades. Então, substituindo todos esses valores aqui agora, nós temos densidade 1 vezes 10 a menos 3, velocidade em 1, 2 metros por segundo, velocidade em 2, 4 metros por segundo e a pressão 5 vezes 10 a terceira. Então está aqui tudo substituído, tudo certinho. Agora é só matemática mesmo. Então vai ficar aqui do lado de cá 2 vezes 10 a terceira, né? E do outro lado aí 8 vezes 10 a terceira. Nós temos aqui 2 ao quadrado, né? Dá 4. 4 dividido por 2 dá 2, que multiplica vezes 10 a terceira, 2 vezes 10 a terceira. E do outro lado nós temos 16 divididos por 2, que dá 8. 8 mais 5 vezes 10 a terceira dá 13 vezes 10 a terceira. O 2 estava somando, passa para o outro lado subtraindo. Então a resposta final 11 vezes 10 a terceira Newton metro quadrado. Agora sim, finalizou aí a questão. Senhoras e senhores, muito obrigado por isso, beleza? Agradeço do fundo do coração. Próxima aula nós vamos corrigir a sua avaliação parcial, beleza? Galera, brigadão, até a próxima, valeu!